No domingo passado, meus irmãos, nós vimos, né, que assim como nós travamos lutas externas, né, externas a nós, lutas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, utilizando a linguagem de Paulo lá em Efésios capítulo 6, né? Da mesma forma que nós travamos essas lutas externas, nós também travamos lutas internas, né? Lutas contra a nossa carne, lutas contra o orgulho, contra o ego, contra o velho homem que tenta se manter de alguma forma vivo ainda em nós, tentando impor a cada passo que dá, tentando impor a sua vontade ao invés de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós travamos ainda lutas, tanto externas quanto lutas internas a nós mesmos, né? E discernir as lutas externas, né, como sendo lutas espirituais, como sendo lutas que travamos com armas diferentes das armas deste mundo, discernir tais lutas externas já é algo muito difícil para nós, como nós vimos. Muitas vezes nós relacionamos a qualquer outra coisa, mas não aos principados e potestades que tentam a todo custo minar ali a caminhada dos filhos de Deus e de alguma forma tragar quem conseguir, né? Mas se as lutas externas são difíceis de discernir, né, e de tomar a atenção que é devida, as lutas internas são ainda mais difíceis, né? Porque é difícil perceber os sinais que são dados ali por nós mesmos, porque nós tentamos inúmeras vezes, o tempo todo, proteger nós mesmos. Nós ativamos o nosso instinto de autoproteção para que o velho homem não morra. Infelizmente, é isso que acontece. Graças ao Senhor pela igreja que Ele nos dá, né? pela comunhão dos santos, que nos permite viver essa mutualidade, onde quando nós queremos nos defender de nós mesmos, vem então alguém que nos defende de forma ainda muito mais bela, que é nos resgatando do orgulho e do ego, né? Mas nós vimos no domingo como a nossa carne, como o orgulho que há em nós, como o nosso ego, ele nos dá sinais de que nós estamos falhando em algum aspecto, de alguma maneira, à medida que nós estamos trilhando o caminho do discipulado e estamos lutando contra o orgulho, contra o ego. Então, o que nós vimos basicamente no domingo passado foi acerca desses sinais de que nós estamos, em alguma forma, em algum aspecto, em alguma intensidade, falhando nessa luta contra o orgulho. Nós vimos basicamente isso. E nós vimos no domingo dois sinais, né? Nós vimos a ignorância persistente. Acho que os irmãos devem estar lembrados aí, né? Onde nós vimos que quando nós estamos falhando nessa luta contra o orgulho, mesmo que nós sejamos continuamente ensinados de forma simples e clara, ainda assim nós continuamos a cometer os mesmos erros, continuamos a cair nos mesmos pecados, a insistir nos mesmos comportamentos. E nós vimos que tudo isso acontece não porque nos falta capacidade intelectual, né? Nos falta capacidade para aprendermos, não, mas porque nós resistimos, porque você resiste à instrução que é dada pelo Senhor, e esse é um fruto direto do ego, né? E você se opõe em seu coração àquilo que foi ensinado, para que assim, por meio dessa oposição, você não se sujeite à vontade de Deus e faça a sua própria vontade. E isso, meus irmãos, é um fruto direto do ego. A raiz disso é o orgulho, é a defesa do nosso velho homem. Por conta disso, não importa quantas pregações você ouça, não importa quantos livros você compre e leia, não importa quantos vídeos você busque acerca de determinados assuntos, não importa se o problema não for atacado na raiz dele, que é o coração,
porque esse problema não é um problema cognitivo, não é um problema intelectual, se o problema não for atacado na raiz, que é o coração, que é um problema de rebeldia do coração, se isso não acontecer, não há nada que possa ser feito. Nenhuma outra solução poderá ser dada. E quando o problema, meus irmãos, é rebeldia do coração, esse problema é sério demais. E eu falo isso porque os irmãos têm, junto comigo, nós temos visto isso lá nas pregações de Oséias, né? Lá na série em Oséias. Quem, mais do que ninguém, o povo que ouviu o profeta Oséias durante todo o seu período de pregação, pode falar sobre isso, como é perigoso a rebeldia do coração. O segundo sinal que nós vimos foi o desejo de dominar ao invés de servir. E nós podemos aprender ali que quando nós estamos falhando nessa luta contra o orgulho, nós queremos exercer autoridade como uma forma de satisfazer o desejo que nós temos de dominar os outros, como uma forma de manter a mesma estrutura de autoridade que esse mundo organiza aí nesse reino de trevas, exercendo poder para mandar em outros, para impor a nossa vontade sobre outros e dessa forma nós sermos servidos ao invés de servir. Porque o propósito final daquele que usa a autoridade do mundo não é outro, senão se colocar como maior, como aquele que é sempre servido e que nunca serve a ninguém. Mas meus irmãos, essa forma de exercer autoridade não é a forma, não é como a autoridade é exercida no reino de Deus. Esse é o modus operandi aí desse mundo, né? Desse reino caído, desse reino de trevas. E para o crente, nós vimos isso, para o crente exercer autoridade é servir aos demais, servir a todos, como o Senhor Jesus Cristo enfatiza, servir a todos de acordo com o modelo de Cristo, de humildade. E aí nós fomos lá em Filipenses, né, capítulo 2, modelo de humildade, modelo de servo fiel que obedece ao Senhor, aquele que considera os outros como superiores a si, aquele que tem em vista, ou seja, considera como importante as necessidades do outro e não somente as suas necessidades, aquele que percebe a si mesmo como o menor, como servo de todos. É assim e somente assim que um cristão exerce autoridade, seja em qual for a esfera que ele está atuando ali. E um terceiro sinal que nós não vimos, veremos hoje, né, com a graça do Senhor, o terceiro sinal de que nós estamos falhando nessa luta contra o orgulho e que conduz, né, ao fechamento desse assunto, e o capítulo 9 também, como eu já falei para os irmãos, é que quando nós estamos falhando, né, quando nós estamos em falta nessa luta contra o orgulho, nós falhamos em perceber que o foco da nossa caminhada, o foco do serviço ao Senhor, o foco de tudo aquilo que nós fazemos é o Senhor Jesus Cristo e não nós, não cada um de nós. E por isso, por falhar em perceber que o foco está no Senhor e não em nós mesmos, nós somos mais propensos a dividir do que a somar, ou multiplicar. Quer dizer, eu escrevi aqui no meu esboço somar para não ficar um parâmetro aí só matemático, né? Mas ao invés de dividir, nós somos mais propensos a dividir, a gerar divisão do que a somar esforços. Nós somos mais propensos a contender ao invés de cooperar. Isso é um sinal, já resumindo esse terceiro sinal, né? Quando nós estamos falhando nessa luta contra o orgulho, nós preferimos muito mais gerar contenda, gerar divisão, gerar discórdia, do que se submeter aos irmãos e à igreja, para que assim nós possamos, focando no reino e no Senhor, possamos avançar. Esse é um resumo desse nosso terceiro ponto. E nesse texto que nós lemos hoje, né, que nós lemos muito mais do que até o versículo 41, nós, após percebermos todos esses sinais que foram ditos aqui, tanto no domingo como hoje,
após percebermos esses sinais que evidenciam a falta, né, de luta contra o orgulho, nós somos alertados, ao longo dos demais versículos, sobre as consequências para aqueles que falham nessa luta. Quais são as consequências? E também sobre a atitude radical em relação a essa luta, sendo essa atitude radical motivada totalmente pela consequência que foi dada e por quem o crente é em Cristo Jesus. Então, como nós vamos ver aqui nesse texto muito famoso, né, de cortar aí a mão, o pé, arrancar o olho, essa radicalidade, né, essa atitude que nós vamos ver, que obviamente não é literal, né, o Senhor não está mandando ninguém arrancar a mão e o pé aqui, mas essa radicalidade de fazer aquilo que for necessário, não importa a dor, não importa a perda, ela vem da consciência, da convicção, da certeza das consequências que serão geradas em função dessas falhas e também pela convicção de quem você é em Cristo Jesus. Nós veremos um pouco isso, tá? Então eu dividi aqui, meus irmãos, em 2 pontos. O primeiro ponto é esse último sinal que nós não vimos, né? Que é mais um sinal da falta de luta. E o segundo ponto é acerca dessas consequências de quando nós falhamos nessa luta contra o orgulho. Obviamente, uma vez que nós estamos aqui refletindo em cada um desses textos de acordo com a lente da nossa série, né? Onde a ideia é percebermos quem é o Senhor Jesus Cristo e como, sabendo disso, nós trilhamos o caminho do discipulado, muitas das ênfases, que talvez os irmãos tenham até curiosidades aqui acerca desse texto, eu não vou tratar aqui porque o meu foco com os irmãos aqui é refletirmos sobre como isso impacta no caminho do discipulado. Então, alguns desses pontos eu não vou abordar, mas se os irmãos depois quiserem conversar sobre alguma dúvida, sobre algo sobre isso, os irmãos podem me procurar depois, tá bom? Então vamos ler aqui dos versículos 38 a 40, primeiro ponto, mais um sinal da falta de luta, né, ou da falha nessa luta contra o orgulho. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Até o versículo 40. Logo após a advertência que o Senhor dá aos discípulos no versículo 37, meus irmãos, olhem o versículo 37. O Senhor faz uma advertência aos discípulos, né, antes do que nós lemos. Qualquer que recebeu uma criança, e aqui é preciso perceber que o Senhor vai fazer um paralelo dessa ilustração que ele dá da criança com os pequeninos crentes, que nós vemos um pouco mais à frente. Tem um paralelo direto ali, como nós veremos mais uma vez, tá? Mas já é bom perceber isso. Então, o Senhor fez uma advertência no versículo 37. Qualquer que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Logo após essa advertência, o apóstolo João, né, como um tipo ali de representante dos 12 que estavam ali sendo ensinados pelo Senhor, ele relata ao Senhor sobre uma situação de um homem estranho ali a eles, né, de fora do grupo deles, que estava usando o nome do Senhor Jesus Cristo para expulsar demônios. É interessante perceber a ironia. O Evangelho segundo Marcos tem um tom muito irônico, assim, do que os irmãos já devem ter percebido, né? Geralmente, por exemplo, quando alguém que não era do grupo de dentro dos discípulos tem sucesso, os discípulos falham naquela mesma situação. Então tem sempre um tom de ironia aqui, né? Eu falo tom de ironia é o estilo literário de Marcos, né? Então os irmãos devem observar que esse homem que era estranho, que eles estavam proibindo que ele não expulsasse demônios no nome do Senhor Jesus Cristo, ele é relatado logo após a falha dos discípulos em expulsar um demônio quando o Senhor Jesus Cristo não estava, né? Então estes João relata ao Senhor sobre este homem que estava expulsando demônios em nome do Senhor Jesus Cristo e que eles foram lá e proibiram. A forma como esse texto é escrito aqui, meus irmãos, dá essa ideia de que eles tentaram impedir, mas que não tiveram sucesso. Então eles foram lá, brigaram com o homem, tentando proibir, tentando impedir, mas ainda assim o homem continuava exercendo o que ele estava fazendo ali, tá? E uma dúvida que logo se levanta é como é que essa pergunta de João se encaixa na fala anterior do Senhor Jesus Cristo, nesse versículo 37 que nós acabamos de ler. Como é que isso se encaixa, né? Como é que
o Senhor Jesus que estava falando de que eles não deveriam de forma nenhuma rejeitar, né? Ou melhor, aquele que recebe uma criancinha como esta recebe a mim. E por que João vem e pergunta, faz esse tipo de pergunta, citando esse caso, esse relato desse homem, né? Mas quando nós observamos o sentido mais amplo desse proibir, né, mesmo na nossa leitura comum aqui, né, quando nós percebemos que essa ideia de proibir traz uma ideia de rejeitar, traz uma ideia de recusar, de negar, de não acolher como igual, de não receber, fazendo um paralelo com o que está no versículo 37, nós começamos a entender um pouco melhor qual é a conexão aqui dos dois textos, né? Daquilo que nós vimos no domingo com o que nós estamos vendo hoje. Nós não podemos dizer se a ideia do apóstolo João aqui era conseguir uma exceção para o versículo 37, né? Como se ele estivesse dizendo assim, ó, Senhor, este homem aqui não conta como um pequenino não, né? Esse aqui a gente podia ter realmente não recebido. Nós não sabemos se esse é o ponto de João, ou se João aqui está fazendo uma espécie de confissão, né? Após ouvir essa grande exortação no versículo 37, ele foi ali confessar ao Senhor o que os apóstolos tinham feito anteriormente, né? De que, de repente, poderiam ter falhado em receber um desses pequeninos. Nós não sabemos qual é o ponto aqui nesse aspecto, mas o fato, meus irmãos, o que é que nós percebemos aqui? É que os 12, nesse relato dessa proibição que eles fizeram a esse homem, o orgulho destes os levaram, né, a focar neles mesmos, naquilo que o pastor, não sei se os irmãos lembram, devem ter ouvido essa pregação de novo por conta do estudo de domingo, né? Aquilo que o pastor chamou de o círculo do ego ali de alguém, né? Então, o orgulho deles os levou a focar neles mesmos, no círculo do ego deles ali, ao invés de focar no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e no avanço do reino. Ao invés de cooperarem juntos, mesmo em meio às diferenças que tinham entre os apóstolos e aquele homem estranho, e eu quero desde já frisar algo muito importante, meus irmãos. Essas diferenças não impediam essa cooperação. Eu não estou falando aqui de ecumenismo, né, de universalismo, esse não é o ponto. Por quê? Porque tanto os discípulos quanto aquele homem fundamentavam o serviço que estavam fazendo ali em uma mesma base, que era qual? A fé na autoridade da pessoa e do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, as diferenças que existiam entre eles não eram diferenças que realmente deveria apartá-los. Mas mesmo assim, os discípulos optaram pelo conflito, pela rejeição, pela desarmonia, focando neles mesmos, ao invés de focarem aí no Senhor Jesus Cristo e na vontade de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos exatamente da mesma forma. Sem perceber, nós colocamos a nossa vontade, a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós achamos que algo deve ser feito, a forma como nós achamos que algo precisa ser mantido, né? Às vezes coisas tão pequenas, mas nós colocamos muitas vezes a nossa vontade como prioridade em relação ao corpo e em relação à vontade de Cristo. E obviamente, meus irmãos, isso é orgulho. Isso é falta de submissão ao Senhor, manifestada na falta de submissão mútua, submissão a cada irmão e à igreja. Quem estava aqui ontem na sala de novos membros? Acho que só a Dejane, o Silva, acho que só, né? E a Imina. Ontem, isso aqui, meus irmãos, é exatamente o que eu comentei ontem com os irmãos na nossa aula lá da sala de novos membros, mantendo, né, sendo um membro da igreja. Uma vez que Jesus muniu a igreja de autoridade para ligar e desligar, né, aquilo que foi ligado e desligado nos céus, os cristãos, eles são chamados a se submeter à igreja do Senhor como uma forma de submeter ao próprio Senhor Jesus Cristo. E a consequência disso
é a unidade e a harmonia. Porque, e aí isso é fantástico, e aí os irmãos vão ter que abrir em Filipenses agora de novo, porque os crentes, meus irmãos, os cristãos, abram em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Os crentes, todos nós aqui, nós fomos chamados para sermos sal e luz nesse mundo. Nós fomos chamados para, assim como Paulo diz no capítulo 2, versículo 15, para sermos luzeiros nesse mundo de trevas. Vamos ler aqui Filipenses 2,15. Isso aqui está dentro daquele contexto de desenvolver a vossa salvação, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Os cristãos são chamados a serem luzeiros em um mundo de trevas. Só que é importante perceber o contexto desse versículo e dessa epístola para que nós percebamos que esse chamado não é um chamado somente individual, mas um chamado coletivo. Como assim? Os cristãos são chamados para serem luzeiros nesse mundo, mas não somente dentro de um aspecto coletivo, individual, não somente no seu lar, não somente no seu trabalho, não somente na sua vizinhança, não, mas os cristãos são chamados a serem luzeiros nesse mundo como um corpo, fazendo da igreja local um luzeiro nesse mundo. Por que nós entendemos isso? Se nós percebermos, o contexto desse versículo 15, do capítulo 2, o contexto dessa epístola está todo sendo desenvolvido a partir do capítulo 1, versículo 27. Por favor, vamos voltar só um pouquinho. Capítulo 1, versículo 27 de Filipenses. Vamos ler até o capítulo 2, versículo 4. O que é que diz? Esse é o versículo principal aqui de Filipenses. O versículo 27, capítulo 1, como eu falei para os irmãos ontem, é o guarda-chuva aqui do contexto de Filipenses. Tudo que Paulo ensina, tudo que Paulo exorta, tudo que Paulo traz aos filipenses está debaixo desse versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Debaixo dessa instrução do viver de modo digno do Evangelho, é que Paulo vai desenvolver essa epístola. Então, as exortações que ele faz a partir daqui são exortações que mostram como um crente vive de maneira digna do Evangelho. E é isso que nós vemos no capítulo 2, já no início. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, então, tem um então aqui bem grande, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha a ênfase o tempo todo na unidade. De forma que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente lá de Cristo, que ele vai dizer depois, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como? Como é que eu faço tudo por humildade? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de outros, né? O que é dos outros. Os crentes, os cristãos, foram chamados à unidade, e aqui é como Paulo está chamando os filipenses, para que como um só que são, um só corpo, uma só igreja local, estes possam resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas. Essa é uma verdade que nós vemos aqui. E, meus irmãos, enquanto o orgulho estiver vencendo essa batalha, enquanto nós estivermos falhando nessa luta contra o orgulho, nós estaremos focados em nós mesmos, ao invés de pensar naquilo que é melhor para o corpo, para a unidade, para a igreja, para o reino, para que a vontade de Deus seja cumprida e não a nossa. Assim, meus irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Não existe unidade
não existe harmonia no corpo sem submissão mútua. Sem que, olhando para o bem ao corpo de Cristo, considerando superior as necessidades do irmão e da igreja do que as minhas necessidades, eu possa, então, fazer a vontade do Senhor e juntos dos meus irmãos, sermos luzeiros neste mundo. Se falharmos na luta contra o orgulho, enquanto o orgulho estiver predominando em nossas mentes e corações, isso jamais será possível. Sem que mutuamente nós nos coloquemos como servos uns dos outros e como insignificantes diante do esplendor da Igreja de Cristo, sem isso, nós jamais conseguiremos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Mas os irmãos sabem por que nós não fazemos isso? Aquele que pensou agora, né, e quase disse assim, por causa do orgulho, acertou, né? Aquele tema da nossa reflexão também aqui, né? Porque muito facilmente, meus irmãos, você vai achar que a sua prioridade é cuidar de si e do seu círculo ali do ego. Muito facilmente, nós vamos achar que essa é a nossa prioridade. Porque muito facilmente você vai achar que somente você é capaz de cuidar de si mesmo da forma como você precisa ser cuidado, da forma como você merece ser cuidado. Logo, antes de pensar no que vai ser melhor para o seu irmão ou para a igreja, você vai resolver primeiro o seu lado ali, né? Isso se aplica, meus irmãos, a qualquer forma de relacionamento na igreja, qualquer passo que nós damos. Porque isso aqui é o centro da nossa caminhada. Um exemplo direto disso é no serviço ao Senhor. É um exemplo mais óbvio, vamos dizer assim, né? Mas isso se aplica a tudo. No serviço, por exemplo, isso vai demonstrar o quanto nós não confiamos no Senhor. O quanto nós achamos que, quando nos achamos injustiçados, nós achamos que o Senhor não está vendo, que isso está fora dos propósitos do Senhor. Porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar, né? Esse é um pensamento do mundo. Não pode estar na mente dos crentes. Isso, meus irmãos, é falta de confiança no Senhor, é falta de fé. Você pode dizer assim, ó, mas meu irmão George, eu já tentei fazer isso da forma como o irmão falou aí. Eu já fiz isso exatamente como o irmão está falando, mas eu só levei porrada. Ninguém pensou em mim. Eu pensei em todo mundo, mas quando foi na hora de pensar em mim, ninguém lembrou do pobre de mim aqui, né? Voltando ao exemplo lá do serviço, né? Quando foram ajeitar uma escala do serviço, a pior escala era minha. A pior parte da divisão dos serviços era o meu. Quando eu dou um jeito de me sacrificar em favor dos meus irmãos, ninguém vê. Mas quando eu erro, todo mundo cai em cima de mim. Como é que eu posso fazer como o irmão está falando aí? Não tem como. Meus irmãos, é uma pena que isso aconteça. E acontece. Infelizmente acontece. É uma pena. Eu sei que isso acontece e o apóstolo Paulo também sabia. Se os irmãos tiverem com Filipenses aberto ainda, o primeiro versículo que nós vimos aqui em Filipenses foi o versículo 15 do capítulo 2. Mas antes desse versículo 15, o apóstolo Paulo advertiu aos filipenses sobre algo que toca exatamente isso. Quando ele diz assim, ó, fazei tudo sem murmurações nem contendas. E aí ele continua, para que vos torneis irrepreensíveis. Por que o apóstolo Paulo está dizendo fazei tudo sem murmurações e contendas? Porque vão surgir, meus irmãos, motivos para que tenham murmurações e contendas em meio à caminhada, em meio da busca por unidade. O irmão foi machucado, o irmão foi moído, os demais erraram, não fizeram o que deveriam fazer. Ok, meus irmãos, ok, isso acontece. Ok, é uma pena, isso não deveria acontecer, mas isso acontece. Mas o irmão chegou a se perguntar, a fazer a seguinte pergunta: ok, eu fui machucado, ok, os irmãos, né, erraram comigo, mas o corpo de Cristo foi edificado? A igreja foi edificada, Deus foi glorificado, as necessidades do corpo foram supridas mesmo em meio ao meu sofrimento e à minha humilhação? Porque se foi, meu irmão,
Então, nós só poderíamos citar mais uma vez Filipenses aqui. Então, alegre-se. Alegre-se no Senhor, porque assim também foi com o Senhor. E a você foi dado o privilégio, como nós lemos aqui, e a graça de não somente crer, mas de padecer por Cristo. O orgulho impede a submissão mútua. E sem submissão mútua não há unidade, meus irmãos. Sem que nos submetamos às necessidades e aos cuidados uns dos outros, olhando para a grandeza da igreja e não a nossa grandeza, porque nós não temos, olhando para as necessidades do corpo como um todo e calculando isso, meus irmãos. Calculando, eu estou perdendo aqui. Individualmente eu estou perdendo nessa situação. Individualmente eu estou sendo injustiçado. Aquilo que foi falado a mim não deveria ter sido falado. Eu tenho convicção de que, analisando toda a situação, aquilo que foi dito a mim, aquela exortação que me foi dada, aquele tipo de humilhação pelo qual eu passei, eu não deveria ter passado. Mas e o corpo? Se eu me mantiver aqui, suportando esse dano, se eu me mantiver aqui, olhando para a necessidade do corpo, o corpo sairá ganhando? Sim. Então, glória ao Senhor, por meio do meu sofrimento, o corpo de Cristo é edificado. É assim que o crente pensa. É assim que o crente calcula o que é que vale a pena ou não sofrer. É assim, meus irmãos, que nós nos submetemos uns aos outros, para que assim possamos cooperar ao invés de contender, para que assim possamos nos unir, sendo um só corpo, sendo unidos de alma, como Paulo diz, ao invés de buscarmos separação e vivermos uma vida de carnalidade. Eu não vou ler aqui, senão eu vou acabar muito tarde hoje, mas os irmãos devem lembrar lá dos primeiros capítulos de 1 Coríntios, quando Paulo diz que não pôde falar aos coríntios como maduros, porque eles eram carnais. E qual era o motivo da carnalidade deles? Porque eles viviam em contenda, em disputa. Sem submissão mútua não há unidade. E a raiz, né, e tudo isso vem, essa falta de submissão vem dessa falha na luta contra o orgulho. E quais são, meus irmãos, as consequências dessa luta contra o orgulho? Por que é que nós devemos ter tanto cuidado em relação a esses sinais que nós vimos tanto no domingo, como nós vimos hoje aqui? Porque da mesma forma, como em Marcos 40, nós vemos que quem não é contra nós é por nós acabamos de ler aqui agora há pouco, da mesma forma, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Assim disse o Senhor, lá em Mateus 12:30. Da mesma forma que quem não é contra nós é por nós, obviamente existem contextos diferentes, nós precisamos perceber aí, mas da mesma forma, quem não é por mim, pelo Senhor Jesus Cristo, é contra Ele. E quem comigo não ajunta, espalha. Logo, se você não está cooperando com o Senhor, se em meio aos seus esforços e às suas dificuldades relacionadas ao orgulho, porque você prefere não sofrer determinado dano, porque você prefere posar daquele que foi injustiçado, prefere que saibam que você foi injustiçado ao invés de manter a unidade no corpo, se você não está cooperando com o Senhor e com o Evangelho, você está lutando contra o Senhor. Além disso, mais uma vez, como nós vimos no versículo 37, qualquer um que recebeu uma criança, um pequenino crente, tal como esse em meu nome, a mim me recebe. O que é que eu estou querendo trazer aqui para os irmãos em relação à consequência? Que aquilo que é feito a estes pequeninos, aquilo que é feito ao corpo de Cristo, aquilo que afeta o corpo, a unidade do corpo, seja isso bom ou seja isso mal, é feito diretamente ao Senhor Jesus Cristo e não somente a pessoas individualmente. E se é feito ao Senhor, o Senhor retribuirá cada um desses feitos.
Vamos ler aqui, meus irmãos, versículos 41 a 42 de Marcos, capítulo 9. Porquanto, aquele que vos der de beber, aqueles que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os irmãos devem ter percebido que as nossas Bíblias elas separam esses dois versículos, né? E realmente nós temos aqui o início de dois assuntos, no início de um assunto diferente, mas eu quis trazer como fazendo parte de um mesmo bloco para que os irmãos pudessem perceber essas consequências tanto na forma de recompensas, na forma de galardão, como também na forma de punição, de justiça, né? Aqueles que agem em bondade, nós vamos ver qual é a ideia disso, não é nada a ver com obras, né? Não tem nada a ver com obras aqui, mas aqueles que agem em bondade por conta do nome de Cristo são retribuídos com galardão. Aquele que age de forma a gerar tropeço para os pequeninos também recebe uma retribuição em forma de justiça. Qualquer um que, por crer em Jesus, é o que nós estamos vendo aqui no versículo 41, né? Qualquer um que, por crer em Jesus, por amor ao Senhor Jesus Cristo, e é importante enfatizar isso, né? A questão não é o ato de bondade somente. A questão não, porque até o Senhor, por uma hipérbole aqui, ele utiliza o menor ato de bondade judaico possível, que era dar água para alguém, né? O ponto não é o ato de bondade e de misericórdia. O ponto aqui, meus irmãos, é o auxílio, é a acolhida, é a cooperação com o pequenino. E isso para honrar Cristo, motivado pelo fato deste pequenino ser de Cristo. Então não tem nada a ver com uma obra aqui que é, né, algum tipo de ganho por conta de obras de alguém, né? Qualquer um que por crer em Jesus age em favor dos de Cristo, age em favor dos pequeninos do Senhor Jesus Cristo, este certamente receberá o seu galardão. Não por suas obras, mas por sua fé no Senhor Jesus Cristo. A fé que mostrou ser verdadeira à medida que ela é colocada em ação em favor daquele que representa o Senhor. Do mesmo modo, qualquer um que fizer tropeçar um dos pequeninos, um destes que creem, né, receberão a recompensa merecida. E aqui eu não vou falar muito sobre essa questão dessa imagem que é formada, mas os irmãos devem perceber que é uma grande pedra de algumas toneladas que seriam amarrada em alguém e jogado no mar. Essa é uma ideia muito punitiva para o judeu de uma forma geral, assim, a ideia tanto da água, do mar, de ser afogado ali com essa pedra, tá? Mas é só para mostrar a severidade dessa punição. E nós devemos ter muito cuidado com isso, meus irmãos, com a forma como nós nos relacionamos, como damos testemunho de Cristo aos demais, porque em muitas situações muitos se perdem por conta disso. Muitos tomam isso como desculpa para que se percam, para que saiam da igreja, para que se desviem. E é óbvio que aqueles que são de Cristo permanecem em Cristo, e aqueles que não são se perdem. Mas você e eu, nós não fomos chamados para sermos instrumentos de tropeço para ninguém, e sim instrumentos de edificação para os irmãos e para aqueles que buscam ao Senhor. Por isso temos que ter cuidado aqui. Mas o ponto que eu quero refletir com os irmãos é o cuidado que todo discípulo deve ter para que ele possa agir de acordo com quem ele é, de acordo com a nova criatura que ele é. Porque se isso não acontecer, meus irmãos, se isso não acontece, pode ser que esse discípulo não seja quem ele pensa que é. Porque observem o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo está falando sobre aquilo que deve ser feito por um discípulo em relação
a dar suporte a outro, a cooperar com outro, e aquilo que não deve ser feito por um discípulo. E, obviamente, nós percebemos aqui que, os irmãos devem ter percebido isso, que ele está falando, toda essa conversa aqui, em relação ao inferno, por exemplo, ele não está falando para as multidões, ele está falando para os discípulos. Por que ele está falando para os discípulos? Porque os discípulos precisam refletir se eles estão caminhando de forma condizente com quem eles são, com a nova criatura que eles são. É o que nós veremos aqui. Porque só existem, meus irmãos, dois tipos de seres humanos. Quando nós refletimos lá em 1 João, nós vimos muito isso, né? Só existe a nova e a velha criatura. Só existe aquele que ajunta e aquele que espalha. Só existe aquele que conserva e traz sabor e aquele que é insípido, como nós lemos lá nos últimos versículos. Só existe aquele que coopera e edifica o corpo e aquele que leva outros a pecarem. E da mesma forma, só existem dois tipos de recompensa, como nós vemos aqui nos versículos que nós vamos ler agora. A vida, o reino de Deus e o inferno. E o ponto que nós precisamos refletir, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo fala isso aos discípulos diretamente, o ponto que nós precisamos refletir é com quem desses dois tipos de seres humanos nós temos agido. Como os nossos passos, como o caminho que nós temos trilhado, nos classifica em relação a esses dois grupos. Nós podemos, então, perceber, por meio dessa reflexão, que temos agido de acordo com quem achamos que somos? Isso é o que nós precisamos perceber aqui. Vamos ler o restante do texto, do versículo 43 ao 50, que nós vamos fazer de forma mais condensada. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Obviamente, meus irmãos, o que é dito aqui acerca desse arranca, corta, não deve ser entendido de forma literal. Mas mostra que claramente o tipo de disposição para uma atitude radical daqueles que, discernindo tais falhas ao longo da sua caminhada, tais falhas nessa luta contra o orgulho, devem ter esse tipo de atitude radical diante das consequências que são apresentadas pelo Senhor e diante de quem são, de quem eles são. Observe, meus irmãos, a ideia aqui do Senhor, em linhas muito simples, é dizer assim: não existe qualquer sacrifício, não existe qualquer perda que você tenha que sofrer que seja mais importante, que vala a pena considerar mais do que as consequências daqueles que não fazem parte, que não são, que descobrem que não são quem achavam que eram, que descobrem que não são as novas criaturas que achavam que eram, que descobrem que não estão em mim, que não podem me chamar de Senhor como achavam que podiam. A recompensa da fé daqueles que por causa de Cristo se associam, se cooperam em favor do reino, é o próprio reino, como nós vemos aqui nesses paralelos. Ora ele fala da entrada na vida, quando ele diz é melhor entrar maneta na vida, ou quando ele diz é melhor entrar no reino sem um dos olhos, é melhor entrar na vida sem um dos pés. A recompensa para aqueles que, por conta da fé, cooperam em favor do reino, é o próprio reino. Porque estes
percebem, né, que são de Cristo. Estes sabem, confirmam quem eles são. E a recompensa da insubmissão, da falta de amor, da falta de cuidado, e tudo isso como consequência da falta de fé, por não serem quem eles achavam que eram. A consequência disso é o inferno. O inferno aqui, meus irmãos, é apresentado aos discípulos de uma forma que eles pudessem ter uma noção mais próxima, né, uma imagem do que seria esse juízo eterno, essa punição eterna, esse castigo eterno. Essa palavra que aqui nós vemos traduzida como inferno, ela remete ao vale de Inom, que lá, se os irmãos forem, não precisa abrir, mas se quiserem registrar isso aí, lá no livro de Segundas Reis, né, segundo livro dos Reis 23:10, nós temos ali uma referência a esse vale de Inom, onde em tempos antigos eram feitos sacrifícios ao ídolo Moloque, né, sacrifícios humanos. E então essa prática ela foi denunciada pelo profeta Jeremias, e o rei Josias aboliu esse tipo de prática ali, de permitir que sacrifícios humanos fossem oferecidos a Moloque. Moloque, não é isso mesmo? Naquele vale de Inom. Quando o rei Josias aboliu esse tipo de prática, ele também transformou de forma intencional, né, por conta do uso que era feito daquele terreno, daquele vale, né, ele transformou aquele local em um lixão, em um depósito de lixo. E na época do Senhor Jesus Cristo, o lixo de Jerusalém era queimado dia e noite nesse local, chamado de Guiena, né, que era esse vale de Inom. Então, a imagem que está sendo formada aqui para os discípulos, uma vez que eles conhecem esse local, é a imagem daquilo que está se decompondo, da putrefação contínua, que era o lixo que era constantemente deixado ali para se decompor, é essa putrefação contínua que está também continuamente sendo queimada, né, sendo devorada pelo fogo. Isso é dado aos discípulos como uma ilustração da ira de Deus na punição eterna daqueles que não estão em Cristo. E esse retrato repulsivo do horror do fogo eterno que foi dado aos discípulos é dado como um alerta para que, diante das consequências apresentadas e diante de quem eles são, eles estejam dispostos a se livrar de tudo aquilo que os conduziria a se desviar do caminho traçado ali pelo Senhor Jesus Cristo, o caminho que deveria ser seguido, o caminho que levaria à vida. A ideia é muito simples aqui, meus irmãos. Sem qualquer tipo de dúvida, corte, lance fora qualquer coisa que o impeça de participar plenamente do reino de Deus. Qualquer que seja o sacrifício, como eu comentei com os irmãos no início, qualquer que seja o sacrifício, é insignificante em comparação com o supremo valor de Cristo e com as consequências terríveis para aqueles que sofrerão essas consequências. A questão exatamente é: outros não podem fazer isso. Outros, quando são exortados a deixarem tais situações, a lutarem contra o orgulho para que possam, submetendo-se à igreja, lutar contra o orgulho e buscar a unidade ao invés da contenda, outros não podem fazer isso, mas aqueles que nasceram de novo podem, e por isso devem fazer, porque se não fizerem, estarão ali percebendo com isso que eles não são quem eles pensam que são. Portanto, se vocês nasceram de novo, façam. Enquanto algumas pessoas farão qualquer coisa para evitar o sofrimento e as perdas, para evitar a submissão necessária a todo crente, para evitar a luta contra o orgulho, que não é uma luta simples, enquanto esses farão qualquer coisa para evitar isso, os discípulos não devem medir esforços para evitarem cair no erro.
E a mensagem clara para nós aqui, meus irmãos, é que nós devemos fazer aquilo que cabe a nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, fazer aquilo que só nós podemos fazer, as lutas que só nós podemos travar, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta em meio a essas lutas, sabendo que a força e o poder para isso vem do Senhor e não de nós mesmos. Então, a luta contra o orgulho, que é uma luta constante em nossa caminhada, deve ser travada com isso em mente, de que se nós não conseguirmos travar tais lutas, nós precisamos correr para o Senhor, desesperados, para que possamos ser fortalecidos por Ele, confirmados por Ele, para que assim possamos continuar crescendo e trilhando o caminho do discipulado. Vamos orar. Senhor amado, nós louvamos o Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações, que o Senhor nos permita compreender com o coração, Senhor, nos submetendo à Tua palavra, lutando e vencendo o nosso ego, o orgulho que há em nós ainda, dependendo do Senhor quanto a isso, buscando no Senhor com as armas corretas, armas espirituais, buscando no Senhor poder para tudo isso, sabendo que uma vez que somos Teus filhos, Senhor, uma vez que estamos em Cristo, devemos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, buscando a santificação, buscando a viver o amor de Cristo que nos une em um só corpo, e assim, Senhor, nós continuaremos trilhando esse caminho até o dia em que nós nos encontraremos e estaremos eternamente com Ele. No nome dele é que nós te pedimos, Senhor. Amém.